ditados populares para dizer alguma coisa em termos de meteorologia, né? Se vai chover, se vai dar sol, o que vai acontecer com o tempo. Olha, gente, isso é uma coisa que é mais antiga do que Cristo, né? Vamos dizer, eles já começavam. O ser humano sempre foi um grande observador da natureza, né? Então, baseado em fenômenos da natureza, ele começou a criar ditados populares. E isso, gente, se espalhou para diferentes culturas. Então, todas as culturas têm um ditado popular. Então, sempre tem. Se a gente for procurar nos livros, nós vamos encontrar ditados populares. Eles são importantes? São importantes porque isso expressa essa observação, né, que muitas vezes o índice de acerto é altíssimo. Exemplo, quando uma frente fria está chegando aqui na região sudeste, ela vai formar nuvens cirros 300, 400 quilômetros antes da chegada dela. Então, se a pessoa já tem um conhecimento dessa nuvem cirros, ele já sabe, olha, vai chegar uma frente fria amanhã ou depois da manhã. Então, está se aproximando uma frente fria. Então, os ditados populares, eles são, assim, coisas interessantes, tradições, né, que baseado na fauna, na flora e também nas condições do tempo. É muito comum aqui em Minas a utilização de ditados populares, né? Hoje em dia o pessoal está perdendo essa sensibilidade, né, de observar a natureza, observar o que está acontecendo, né, com a natureza, né? O pessoal da roça ainda tem, quem mora ainda no interior, principalmente quem depende muito da agricultura, ainda presta atenção ainda em algumas coisas que está acontecendo. Então ele já sabe, ó, esse é sinal que realmente é de chuva, ó, é sinal de que nós vamos ter um período de seca muito intenso. Então ele já fica de olho. É claro, gente, que as previsões meteorológicas hoje nem se comparam com os ditados populares, porque os modelos meteorológicos, os supercomputadores, são os computadores mais rápidos do mundo, são utilizados pela meteorologia para trabalhar com os grandes modelos, darem previsões. Hoje nós chamamos de previsão climática com até 6 meses de antecedência. Então, já damos aí um apoio muito grande para os agricultores. E a agricultura, né? O agricultor, de uma forma geral, hoje em dia não é bobo. Ele utiliza essas informações meteorológicas. Tem várias histórias até baseadas nisso aí, né? De que o índio estava observando, né? Às vezes estava juntando lenha, o pessoal olhando o índio juntando muita lenha, eles falam, opa, nós vamos ter aí um inverno muito rigoroso. E aí um dia, quando eles foram conversar com o índio, na verdade o índio tinha escutado no rádio o meteorologista falando que ia fazer muito frio. Então, assim, é uma coisa relacionada com o outro. Mas tem ditados assim bastante interessantes. Aqui em Minas Gerais a gente fala muito, se você levanta de manhã e vê aquela cerração baixa, então cerração baixa é sol que racha. Tem uma relação? Tem uma relação. Por quê? Porque se você tem cerração, é porque você tem ausência de nuvens durante a noite. Se você teve ausência de nuvens, você teve uma queda acentuada das temperaturas, forma o que nós chamamos de inversão térmica. O normal é a temperatura cair com a altitude. Como você tem, às vezes, um dia quente durante o dia, durante a noite, devido à ausência da nebulosidade, essa energia é emitida para a atmosfera, você perde todo esse calor aqui próximo da Terra, essa bolha de calor, ela sobe e fica entre 500 e 800 metros de altura. Então, como a Terra esfria muito e você tem disponibilidade de umidade, você vai formar um nevoeiro, que o pessoal chama muito de cerração. Essa cerração, dependendo do local, ele pode durar até 9, 10 horas da manhã. Isso depende muito da disponibilidade de umidade e depende também muito do vale, né? Se é uma região de bastante vale, vou dizer, um vale bastante grande, então aquele nevoeiro ele fica mais localizado ali. Então, quando normalmente tem cerração, é porque nós vamos ter um dia bastante ensolarado. Então, cerração que baixa é sol que racha. Mas eu já vi casos que não aconteceu isso, vamos dizer, nós tivemos cerração e não estava. Durante os meses de janeiro e fevereiro, quando nós tivemos presença de frentes frias. Foi uma observação até que eu fiz que achei muito interessante. Mas isso é raríssimo de acontecer esse tipo. Normalmente, cerração que baixa é sol que racha, é o que vale isso daí. Então temos vários outros. Eu vou ler alguns ditados populares aqui, principalmente que é usado aqui em Minas Gerais.
Eu publiquei um livro que chama O Tempo Nosso de Cada Dia, com algumas curiosidades, então vou ler algum desses ditados que é muito utilizado, não só aqui em Minas, mas também em outros países. No Nordeste do Brasil, eles falam muito o seguinte: quando o juazeiro flora em novembro, é sinal de inverno tardio. Olha, o nordestino ele depende. O inverno, para eles, significa chuvas. Então, quando a gente fala em inverno, para o nordestino, ele está falando de chuva. Então, eles vão ter uma invernada, significa realmente que eles vão ter uma sequência muito grande de dias de chuvas. O outro ditado: céu pedrento é chuvas ou vento. Isso é quando você tem uma formação muito grande assim, de nuvens, altocúmulos, então aparece uma camada muito extensa de nuvens altocúmulos, é um sinal de que realmente vamos ter chuvas fortes. Então, esse ditado popular, ele é válido ainda, né? Hoje em dia, porque é um sinal de que realmente a atmosfera está se mexendo, né, se influenciando devido à chegada aí de frentes frias. Céu avermelhado pela tarde é sinal de que vai fazer frio. Então, também é um ditado muito interessante que é muito usado aqui em Minas Gerais, porque nós sabemos que no final da tarde, quando nós temos aquelas famosas nuvens cirros, né, devido à presença dela, a formação, quando ocorre essa cor laranjada ou avermelhada, é porque é sinal de que vai fazer muito frio, a atmosfera está totalmente fria, né? Um outro ditado muito interessante: Semana Santa molhada, terra alterada, né? Então o pessoal fala muito aqui em Minas Gerais. Aqui também em Minas, principalmente no mês de dezembro, né? Eles falam aí um ditado que assim como vires o tempo de Santa Luzia ao Natal, assim estará o ano, mês a mês, até o final. Então, normalmente, quando você tem chuvas no dia de Santa Luzia, né? Então significa que vai chover também no Natal. Você faz sol em Santa Luzia, no dia de Santa Luzia, vamos ter sol no Natal. Aqui em Minas também o pessoal tem um ditado que eles falam que chove também sempre no dia de finados. Na prática, nós sabemos que isso não é verdade, quando você busca os dados climatológicos, mas o dia de finados, assim como o dia de Natal, é um dia marcante para a gente. Vamos dizer. No dia de finado, o pessoal, principalmente o pessoal antigo, sempre tinha o costume de visitar o túmulo, visitar os parentes. Então, é um período assim que você marca que você foi visitar, se ocorreu uma chuva, se estava chovendo de manhã, eu deixei para fazer a visita à tarde porque estava chovendo de manhã. E da mesma forma é o Natal, né? Então, não significa, vamos dizer, a probabilidade de chover no dia 2 de novembro, no dia 3, no dia 5 de novembro, é igualzinha à mesma, né? Mas isso é mais um ditado que nós temos aqui. Tem um ditado na Índia que fala: asas abertas no galinheiro, sinal de aguaceiro, né? Então, se as galinhas abrem as asas no galinheiro, é sinal de aguaceiro. Na China, por exemplo, eles têm um ditado que fala que mosquito voando em bando é sinal de chuva. Entendeu? Então, um ditado. Na Espanha, sapo cantando ao anoitecer, bom tempo vai fazer. Então, a gente vê que os ditados eles se espalham. Aí, lá no Reino Unido, na Holanda, na Bélgica, tem um ditado que é muito interessante, que ele fala que gato se lambendo é sinal de chuva. Olha como é que as pessoas ficam prestando atenção, né, nos animais, no que acontece aí no dia a dia, né? Nos Estados Unidos, no México, tem um ditado que fala que quando o sol está em casa, a chuva não tarda, né? Isso é um sinal, né, que eles observam lá, principalmente o pessoal ali mais do sul dos Estados Unidos, né, junto com o México, né? Tem um ditado na Índia também que ele fala: um círculo grande em volta da lua é sinal de chuva iminente, um círculo pequeno é sinal de que a chuva ainda demora. Bem, quando você tem o que nós chamamos de halo em volta da nuvem, da lua, em lua cheia, na verdade você tem ali a formação de nuvens, né? Então, devido a essa reflexão da radiação solar na nuvem, ele acaba mostrando esse halo, que pode ser pequeno ou grande. Então, na verdade, ele está mostrando que existem nuvens. Então, quando a gente está observando esse tipo de nuvem à noite, é um sinal, vamos dizer, se o halo está maior, que a quantidade de nuvem é maior, e com isso nós vamos ter chuvas mais próximas.
Quando esse halo é menor, é porque vai ser mais tardio o período chuvoso, né? Então, esses ditados são muito importantes. Então, nós precisamos começar a voltar a prestar atenção na natureza. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe, no dia de hoje, qual lua nós estamos no momento, está vivendo? Vamos dizer, nós estamos na lua cheia, lua nova, minguante ou crescente. Você lembra que lua que é? Com certeza você não vai se lembrar, porque normalmente nós não estamos prestando atenção.